Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Vivemos dias difíceis. A violência está em toda parte. No país, tem feito milhares de vítimas. Jovens, principalmente, têm perdido a vida nas ruas em situações banais. O que está acontecendo? Para analisar a violência urbana e seus reflexos na sociedade, convidamos o promotor de justiça, Luciano Vaccaro, que coordena o Centro de Apoio Criminal do Ministério Público Gaúcho. Doutor Vaccaro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Da mesma forma, uma satisfação estar aqui novamente. Doutor Vaccaro, por que o avanço dessa violência e quais são os fatores que conduziram a tal situação? O tema da violência urbana ou da própria segurança pública no país é um tema bastante complexo, né? Nós vivenciamos ao longo dos últimos anos, um crescimento da criminalidade como um todo. Claro que temos algumas exceções em algum outro município ou mesmo estado, através de políticas públicas de segurança pública e investimento na área. Mas, via de regra, nós temos um avanço da criminalidade no Brasil. Não à toa que nós chegamos a um número de praticamente 60 mil homicídios no ano passado no Brasil, então um dado bastante alarmante. Recentemente foi divulgado também um dado estatístico em que entre as 50 maiores cidades violentas do mundo, o Brasil contribui aí com cerca de 10 cidades nesta estatística. Então nós temos no Brasil muitas cidades com muita violência, ensejando aí uma preocupação no mundo inteiro, né, quando se divulga essa estatística. E isto repercute, evidentemente, até mesmo no turismo do Brasil. Então, nós temos um problema sério de aumento da criminalidade, essa criminalidade violenta, também temos muita corrupção, não é? Os episódios recentes aí dos últimos 2 anos, as manchetes que percebemos diariamente de operações da Lava Jato no combate à corrupção. Então nós temos uma sensação e um dado real de muita criminalidade no Brasil. Seja a criminalidade violenta, aquela que torna vítima o cidadão na rua, a criminalidade do tráfico de drogas, do homicídio, do roubo, do latrocínio, outros crimes adjacentes ou conexos, até mesmo a lavagem de dinheiro, e temos também, do outro lado, um outro tipo de criminalidade, que é a criminalidade do colarinho branco, a criminalidade macroeconômica, a criminalidade que afeta muitas vezes ou enseja, acarreta a falta de recursos até para combater esta criminalidade mais violenta, que é a corrupção, não é? A lavagem de dinheiro desta corrupção, isto tudo que nós percebemos diariamente nas manchetes dos jornais pelo Brasil inteiro. Nós estamos falando de violência urbana e a gente sabe muito bem que nas grandes cidades, doutor Vaccaro, se concentram também os grandes problemas sociais. Eu lhe pergunto, até que ponto esses problemas sociais são determinantes para o crescimento da marginalidade, da criminalidade? Não há dúvida que fatores sociais contribuem para o decréscimo ou o aumento da criminalidade. Então, nós temos uma realidade no Brasil em que há carências em muitas áreas. Há carências por parte da União, do Estado, dos municípios. Por mais que se faça um esforço e investimento nessas áreas, não está o país conseguindo atender a demanda. E aí nós temos que, evidentemente, enquanto sociedade, repactuar isso, rediscutir isso. Todos os estados, a própria União, estão anunciando déficits, a falta de recursos, muitas vezes aqueles recursos, parcos recursos que existiam ainda, há corrupção, a retirar esses recursos do investimento efetivo nas áreas sociais, nos fatores sociais, então, como disseste, que contribuem. Mas, inegavelmente, a falta de educação, ou uma educação inadequada,
ou que não atende completamente, a falta de trabalho, de emprego, a falta de circulação de renda em determinadas camadas da sociedade. Isto acarreta, evidentemente, uma falta de cultura, de educação, de recursos e que propicia que esta pessoa possa se envolver mais com o crime. E a criminalidade organizada, as facções, como ocorre aqui em Porto Alegre, elas estão sempre à procura, né, de cidadão, de pessoas, de adolescentes que podem buscar no crime uma vida mais fácil, podem buscar no crime uma rentabilidade maior que teriam na própria iniciativa privada, trabalhando ou mesmo estudando. Então abandonam isto a fim de se dedicar ao crime e com isso conquistar recursos para a sua sobrevivência. Então nós temos problemas sociais evidentemente complexos, fatores complexos que acarretam um aumento da criminalidade. E isto, claro, carecemos de dados estatísticos, né? Temos muito empirismo na análise desses fatores, porque recentemente uma analogia, um paralelo que se faz entre renda e criminalidade, ou estágio de desenvolvimento econômico social de um país e criminalidade. Isto no mundo inteiro, né? As pessoas que se dedicam a estudar esse tema se debruçam por nesses dados. Mas nós tivemos no país, num passado não muito longínquo, uma situação econômica mais favorável. E nem por isso a criminalidade diminuiu, pelo contrário, aumentou. Então, no que se fala em violência, segurança pública, são vários os fatores que interferem, né, nessa criminalidade. Mas nós precisamos, no país, sem dúvida alguma, discutir isto a sério, juntamente com o Executivo, o Legislativo, o Ministério Público, o Judiciário, enfim, todas as instituições, a sociedade civil organizada, em busca de soluções, porque do jeito que está, não dá mais, é inadmissível. Falando nisso, doutor Vaccaro, a gente sabe que o Ministério Público Gaúcho é um Ministério Público de vanguarda e tem discutido muito essa questão de segurança dentro de um comitê aqui em Porto Alegre de segurança pública. Eu lhe pergunto qual a importância de se debater esse assunto com outros segmentos sociais. Nós temos participado ativamente, o Ministério Público Gaúcho, em várias frentes e vários fóruns de debate sobre criminalidade, violência urbana, segurança pública. Seja no Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública, no movimento do Poder Executivo Estadual, seja no âmbito do Comitê Metropolitano de Segurança Pública, que na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e este contato com a sociedade, com as instituições, nós reputamos de muita valia, porque há uma troca de ideias, há uma troca de experiências, há uma troca e uma análise de pontos de vista diferentes, mas convergentes no interesse maior de todos, que é o combate à violência, em especial a violência urbana, e buscar aí atender melhor esse quesito, né, e dar maiores condições de segurança pública à nossa população. Então, é muito importante que as instituições se reúnam, que a sociedade civil organizada esteja conjuntamente com as instituições para buscar naquela rua, naquele bairro, naquela avenida, buscar aquilo que se possa fazer enquanto instituições públicas de alguma melhoria, desde uma iluminação pública, algum fator que possa interferir e possa contribuir para o combate ostensivo e preventivo à segurança pública. Como o senhor mesmo frisou, a segurança pública é um tema muito complexo. Então, qual a importância da união de esforços, de uma atuação integrada dos órgãos no combate à criminalidade? Nós constatamos, né, que ninguém vai fazer segurança pública sozinho. Nenhuma instituição vai fazer segurança pública sozinho. O Poder Executivo não vai conseguir, através das suas instituições, como a Polícia Civil, no caso do Rio Grande do Sul, a Polícia Militar com a Brigada Militar, a própria SUSEP, né, no Rio Grande do Sul, que é a Superintendência de Serviços Penitenciários, quem administra todo o sistema prisional, e os nossos institutos de perícia, né, o IGP aqui no Rio Grande do Sul. Então, junto com o Ministério Público e o Judiciário, nós precisamos também interagir, conversar,
dialogar e buscar soluções. Então é importantíssimo essa união, né, e de todos, com as guardas municipais também, todos os fatores, enfim, que possam contribuir. Nós precisamos cada vez mais nos capacitar, nos especializar e com isso poder dar uma resposta mais satisfatória em termos de segurança pública. Não à toa, Marco, que a ONU, por exemplo, né, a Organização das Nações Unidas, nas convenções que ela já promulgou, que tratam de criminalidade, de crimes, enfim, que incomodam e perturbam a sociedade como um todo, e cito, por exemplo, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, a Convenção contra o Crime Organizado, a Convenção contra a Corrupção. Em todos esses institutos, ou em todas essas normativas, a ONU estabelece ali, num artigo, enfim, faz menção, referência à união das instituições. A necessidade de cada vez mais todas as instituições que se dedicam à prevenção e repressão ao crime, né, que se unam, que se especializem, que dialoguem, que para com isso, né, numa rede, quase que como numa rede de contatos, numa rede, voltem esforços para o mesmo caminho, né, para combater a criminalidade. Inclusive eu queria colocar essa questão para o senhor. Neste último encontro aqui em Porto Alegre do Comitê de Segurança Pública, sim, participou o secretário de Segurança do Rio de Janeiro e ele defende mudanças na Constituição Federal para que a União tenha maiores recursos para o enfrentamento do crime. Qual a sua opinião sobre isso? Em primeiro lugar, a vinda do secretário de Segurança do Rio de Janeiro aqui a Porto Alegre foi importante, né, e demonstra mais uma vez um dado concreto da troca de experiência da União, enfim, das instituições das mais diversas áreas, enfim, do objetivo comum, que é o combate à criminalidade. E o secretário Beltrame frisou nesse encontro uma ideia que não é dele ou não é exclusivamente dele, mas muitas instituições, muitos secretários mesmo de segurança de todo o país têm reforçado uma necessidade de se garantir um mínimo de investimento em segurança pública, e eu concordo com isso. Nós temos na Constituição Federal, por exemplo, percentuais de receitas, né, percentuais de necessidade do administrador público, do gestor público, do chefe do executivo, por exemplo, de investimento em determinadas áreas, como na saúde. Nós temos um X percentual, né, da receita do Estado que deva necessariamente ser investido em saúde. Não há uma previsão desse tipo para a segurança pública. E em todas as enquetes ou pesquisas que se façam, ou mesmo nos debates políticos a cada eleição que nós temos, seja para o Executivo Municipal, para o Executivo Estadual e até mesmo para da União, nós temos sempre a segurança pública liderando as preocupações da sociedade. E evidentemente que uma das formas de combater a criminalidade ou de dar segurança pública é o investimento. Não se faz segurança pública sem investimento. Então, onde está a fonte de receita? Nós poderíamos, sem dúvida alguma, alterar a Constituição Federal, e isto é uma tarefa do Congresso Nacional, prevendo maiores investimentos, prevendo um percentual da receita de cada ente federado no investimento em segurança pública. Não só a União, mas também para os estados e talvez para os municípios. E com isso, dá ao gestor da segurança pública condições de equipar melhor as suas polícias, de investir em inteligência, investir em investigação e com isso lá na frente acarretar um combate mais efetivo à criminalidade. Claro que isto isoladamente não vai resolver o problema de segurança pública. Tem aqueles fatores sociais que nós já mencionamos antes e que estes também carecem de investimento em outras áreas da saúde, da educação, né, de trabalho, emprego e renda, mas sem dúvida alguma investimento em segurança pública, nas polícias e nos presídios principalmente, isso é extremamente necessário e fundamental. Claro, e o certo é que o Estado, doutor Vaccaro, deve se impor, senão o crime organizado toma conta, se institui como um poder paralelo. Vejamos aí, essa semana nós tivemos aquele assalto a uma transportadora de valores, em que a quadrilha acabou explodindo o prédio e matando um policial.
Não, sem dúvida, não existe espaço inocupado, né? Nós temos, evidentemente, se o Estado não dá as ferramentas adequadas, se o Estado não se prepara adequadamente, o crime se organiza e toma e ocupa espaço. Então, evidentemente que o Estado deve fortalecer suas políticas para que não se entregue à sociedade, aí se deixa a deriva na mão dos criminosos. O crime organizado, ele vai se estruturando, se já não tomou conta. Nós percebemos nas grandes capitais áreas extremamente conflagradas, a área em que o império do tráfico domina, aterroriza a sociedade, e isso nós precisamos dar uma resposta. Não se faz um dia para o outro, mas é necessário esse enfrentamento. Claro. E essa violência, doutor Vaccaro, ela atingiu níveis inaceitáveis. E nós não podemos falar aqui, por exemplo, só do Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre mesmo, bandidos estão nas ruas, soltos e atirando por qualquer motivo. Este é mais um problema ligado aí à guerra do tráfico que nós temos em Porto Alegre, com as diversas facções aí disputando territórios. Nós temos o problema do aumento dos roubos de veículo com latrocínio. Isso, sem dúvida alguma, apavora a sociedade e enseja um sentimento de insegurança no seio social muito grande. Evidentemente que há políticas que estão sendo aplicadas e que podem, a médio e longo prazo, dar resultado, como a lei do desmanche, né, a fiscalização sobre os desmanches de veículos, e isso tem acarretado uma possibilidade técnica de ação por parte dos órgãos de fiscalização e até mesmo da polícia. Agora, nós percebemos e vimos aqui no Rio Grande do Sul, nesta semana, um homicídio praticado por um bandido contra um policial militar que estava numa abordagem. E isto, para aquele vídeo que circulou nas redes sociais, enfim, quase toda a população viu, né, foi amplamente noticiado aqui no Rio Grande do Sul. Isso revela na atitude desse criminoso uma audácia, um sentimento dele contando com a impunidade, ao, numa abordagem do policial militar, conseguir ali sacar de uma arma que estava dentro do automóvel e desferir 3 tiros contra a cabeça do policial. Quer dizer, não há mais respeito algum, o crime ele toma conta, o criminoso está cada vez mais audacioso, jovem, né? E nós temos que procurar meios de enfrentamento a esse tipo de criminalidade. Eu falei agora em instantes no Rio de Janeiro, lembrando que nós temos ainda uma Olimpíadas pela frente, mas o certo é também que essa crise sem precedentes, doutor Vaccaro, ela atingiu as instituições como um todo, e é preciso o mínimo necessário de estrutura para enfrentar essa criminalidade. Sem dúvida, como eu dizia antes, vai na linha daquele recurso, talvez se modificando a Constituição e estabelecendo um percentual de investimento do Estado. Como eu disse, o combate à criminalidade, a segurança pública, ela se faz em várias frentes, né? Nós temos a prevenção primária, secundária, terciária, enfim, o Estado como um todo, no Brasil, vem falhando em cada uma dessas espécies ou modalidades de prevenção. Precisamos canalizar recursos, investimentos, uma boa gestão pública, na segurança pública e como um todo, para poder dar uma resposta mais efetiva à sociedade. Falava em Olimpíadas, teremos agora no mês que vem uma Olimpíada no Rio de Janeiro, no Brasil, e nós vivenciamos, percebemos, os meios de comunicação divulgaram atrasos no salário dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, em especial dos órgãos de segurança, né, que não recebem aí seu salário há 2, 3 meses, a notícia de que receberiam nesta semana. Então, isto, inegavelmente, neste momento, às vésperas de um grande evento como as Olimpíadas, é uma medida praticamente inaceitável, né? E que retira do servidor da segurança pública aquilo que é fundamental, indispensável, que é seu salário para sobreviver. Claro. Doutor Vaccaro, inteligência criminal, tecnologia da informação,
são alguns exemplos de ferramentas que o Ministério Público tem para investigar, para prevenir e também para elucidar crimes. Eu lhe pergunto, como os promotores gaúchos estão preparados para enfrentar essa violência? O Ministério Público pode atuar no crime, uma vez praticado o crime, de duas formas, né? Ou através do inquérito policial que a Polícia Civil realiza, e aí ele recebe esta investigação e vai oferecer a sua denúncia, ou ele trabalha com uma investigação própria, né? Num procedimento investigatório criminal, o PIC, que já foi muito debatida a situação, se o Ministério Público poderia ou não investigar, a famosa PEC 37, que foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Então o Ministério Público pode sim e vem investigando, especialmente no Rio Grande do Sul, através dos seus promotores, bem como do GAECO, né, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Então nós temos várias ferramentas de inteligência, nós temos o nosso núcleo de inteligência do Ministério Público, o NIMP, então nós estamos empregando algumas ferramentas tecnológicas no combate à criminalidade, especialmente na criminalidade de corrupção, né? E aquela criminalidade que afeta mais fortemente a sociedade. Recentemente, por exemplo, em Pelotas, uma cidade do interior gaúcho, nós tivemos um combate, uma ação do Ministério Público, uma investigação do Ministério Público combatendo as milícias. Uma milícia que havia sido organizada, houve uma investigação com uma série de recursos tecnológicos que nós empregamos, né? Seja na análise bancária daquela empresa que lá praticava crimes, dos telefones, enfim, uma série de recursos que propiciaram que o Ministério Público fizesse aquela investigação e a terminasse a contento, com vários presos, a denúncia já oferecida, o processo em andamento. Então o Ministério Público tem se equipado para isso. Fora isso, nós temos articulado junto às instituições vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, como a Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP e Instituto Geral de Perícias, para, de uma forma coordenada com ações de inteligência, poder dar uma resposta mais satisfatória no combate à criminalidade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Vaccaro, mas o senhor ainda tem 2 minutos para suas considerações finais a respeito da violência urbana no país. Como disse no início, a violência urbana, para combatê-la, não é tão fácil. Essa receita ela requer um empenho de várias instituições, da sociedade. Nós precisamos nos unir, nós precisamos conhecer a realidade. Nós temos instituições altamente capacitadas no Estado, como o Ministério Público, o Judiciário, as polícias, mas elas isoladamente não vão dar ou isoladamente dar a resposta devida, necessária. Nós precisamos do engajamento de todos, precisamos do investimento e usar esse investimento com uma boa gestão pública. Com isso, nós poderemos, a médio e longo prazo, contribuir para a redução da criminalidade. Nós temos um problema que é seríssimo, grave, como já disse, e que só a união, só o esforço, só a capacitação vão atender. Ele é complexo, como também já disse, porque envolve toda uma gama de políticas públicas. Nós estamos hoje numa crise econômica muito séria, mas é na crise que o bom gestor aparece. Nós estamos ansiosos aí para que isso efetivamente comece a acontecer. O Ministério Público, ele é parceiro das instituições, ele tem procurado o diálogo, tem procurado ajudar, auxiliar, até mesmo através de recursos, né, dos nossos termos de ajustamento de conduta, os TACs, destinando recursos aí para as áreas da segurança pública, porque nós sabemos onde está o gargalo e as deficiências que temos. Nós precisamos urgentemente, não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, resolver o problema do sistema carcerário. As nossas prisões, do jeito que estão, elas só alimentam um crime. Elas são um depositório de
pessoas, de criminosos que merecem estar lá, mas também merecem do Estado uma contrapartida melhor, para que possa, quando sair, não voltar para a criminalidade, para que possa, lá dentro do sistema prisional, ter um carinho, um cuidado do Estado e não estar entregue às facções criminosas como ocorre hoje, e aí pagam um preço depois quando saírem trabalhando para essas facções. Então nós precisamos de inteligência, precisamos de recursos, precisamos de união para tentar, né, contribuir aí para a redução da criminalidade. Ok, promotor de justiça Luciano Vaccaro, que coordena o Centro de Apoio Criminal do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite e até uma próxima. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!